Gravando. Shalom, irmãos. Mais uma quinta-feira de instrução, já dentro desse novo formato, onde o Rosh Lucas chega cedo aqui na nossa Beit Shiur, na nossa sala de aula, para as suas instruções cabalistas de quinta-feira. E aí nós já estamos fazendo assim, antes de iniciar as instruções aqui, então eu gravo, aí nós ficamos com um dia para vocês poderem estudar com mais calma, terem 2 horas aí para estudarem o vídeo, e depois nós ficamos das 8 às 10 respondendo as perguntas que tiverem. Isso é que é o mais importante, né? Porque lembre-se que nós somos uma população, já uma população de milhares, né? Que nem todos têm o mesmo nível. Uns têm mais nível em humanas, outros têm mais nível em técnica, né? Então, às vezes eu falo alguma coisa de física quântica, aqueles estudantes de engenharia, de física e matemática vibram. Mas aí os das áreas de humanas voam, né? Porque eu estou falando de física quântica e etc, né? E às vezes eu falo alguma coisa na área de comportamento humano, comportamento organizacional, e os físicos, os engenheiros também têm certa dificuldade de acompanhar mais fácil. Mas hoje, irmãos, antes da gente dar prosseguimento ao porquê nós estamos aqui, né? Porque é muito importante nós entendermos o seguinte: nós não vamos jamais sermos evoluídos em graus maçônicos se a gente não entender a razão da criação e a razão de nós estarmos aqui. Então nós temos um propósito, tá? Existe um propósito que o plano espiritual coloca em cada um de nós, para que em loja e depois em mundo profano a gente possa fazer este propósito realizado, tá? Então salvação é realização do nosso propósito. Esquece esse negócio de salvo pelo sangue de Jesus, essas coisas. Isso é coisa de religião, tudo bem. Cada um pode ter a religião que quiser, mas nós estamos em uma escola onde nós procuramos entender as forças criacionais que agem sobre nós e o nosso propósito de aqui estarmos. A maçonaria é essa grande escola que nos dá as condições de nós estudarmos o nosso propósito enquanto maçons encarnados, tá? Eu só queria colocar aqui um gráfico, porque entraram algumas perguntas sobre essa questão, entraram alguns e-mails de irmãos dizendo o seguinte, o Rosh Lucas me corrija se eu estiver vagueando da linha central, tá? Que eles entraram para orientes e para lojas e não tiveram desenvolvimento, não é isso? Sim. O desenvolvimento que eles esperavam, né? Então, eles vêm nos visitar em loja, obviamente nós não criticamos ninguém. O cabalista reconhece desde a sua fundação que o erro não está no homem, o erro está no processo, tá? Então, nós não questionamos homens, nós questionamos processos, porque vocês sabem que o História Calamitatum, esse período da história da Terra que nós estamos vivendo, é um processo de Bereshit Besoft, com 7 dias ou 7.000 anos para nós, tá? Então, vieram essas perguntas, porque lá eu aprendo, porque aqui eu aprendo mais aqui do que aprendia lá. Não vamos fazer esse processo comparativo destrutivo. Vamos explicar para saber aonde cada irmão quer estar, tá? Então, vamos desenhar 2 eixos, como tudo que nós fazemos na Kabbalah. Não existe
maçonaria cabalista sem uma lousa e sem instruções diagramáticas, porque a forma mais prática de você expressar a linguagem dos ramos é através da forma diagramática, tá? Então, nesse eixo daqui, depois vocês vão receber o mestre Pedro Paulo coloca, né? Tá? Aqui nós vamos colocar eixo ritualístico, tá? Aqui nós vamos colocar livro da lei sagrada ou instruções da Kabbalah, tá? Ou seja, essas instruções que vocês recebem. Porque o livro da lei sagrada é a Torá, que é a base de toda a Kabbalah, mais os outros livros, tá? Então, nós temos uma distribuição, tá? Para aqueles que são aí da engenharia, já viram que isso daqui é uma curva de Gauss, né? Isso aqui é uma distribuição, de Gauss, do grande Gauss, tá? Então, como é que nós vamos colocar isso daqui, né? Aqui aumenta, tá? Então, à medida que eu subo instruções cabalísticas e caminho no eixo ritualístico, tá? Ou seja, como é que a maçonaria cabalista nos ensina? O eixo ritualístico é a oração do corpo, tá? O eixo do livro da lei sagrada, das instruções cabalistas, é a oração da alma, tá? Oração da alma. Então, existe uma relação de evolução. Então, esse é o caminho da evolução do maçom, tá? O maçom, ele começa, vocês veem que aqui nesse pedaço, o maçom, ele caminha mais rápido no eixo ritualístico do que no eixo da sabedoria, né? Tá? Então, inicialmente você começa mais rapidamente aprendendo sinais, toques, palavras, a primeira preleção, né? Saber se comportar dentro da loja, sentar na coluna do norte, saber ficar em pé e a ordem, saber fazer um levantamento. Então você anda mais nesse trecho, tá? Só que tem um determinado momento que você começa a evoluir cada vez menos na ritualística. Por quê? Porque ela se torna repetitiva, tá? É exatamente nesse momento em que o venerável, ele tem que saber impulsionar rapidamente esse crescimento que eu vou chamar aqui em grego de Sofia, né? Sabedoria. A sabedoria do homem, né? Nós sabemos que em loja que as três colunas da maçonaria é a sabedoria, força e beleza. Essa sabedoria, Sofia, é a sabedoria dos homens, a sabedoria dos gregos, tá? Ok? Porque quando nós nos falamos da sabedoria da Kabbalah, nós vamos usar então o termo hebraico Rokhma, tá? Rokhma, tá? Então, o venerável, ele tem que saber o momento de dar esse salto quântico, tá? E ir para a sabedoria do plano espiritual, sabedoria divina, tá? Quando a gente fala sabedoria divina, não é a sabedoria de Deus. Nós já vamos resolver esse problema de mais perguntas também que vieram, tá? Entendeu? Então, e aqui esse é o máximo, tá? Esse é o máximo. Ou seja, se você der um super
fazer lojas só ritualísticas, o que vai acontecer? Você vai voltar ao estágio zero. Ao estágio zero. Você vai saturar e vai largar a loja. Porque você vai não teve nenhuma evolução. Você vai chegar lá, toda loja, você vai fazer a mesma ritualística, que o negócio vai ficar enfadonho, chato, não é verdade? Então você não vai. Ao mesmo tempo que se você só fizer, só andar no eixo da Kabbalah, você não vai mais ser um maçom cabalista, você vai ser um cabalista. Aí vai ficar faltando essa oração do corpo. Aí o que acontece? Isso acontece com alunos nossos que não recebem instruções no templo, né? Recebem só instruções aqui, eles dormem. Eles dormem porque a unção espiritual é tão forte que eles dormem. O Rosh Lucas é testemunha de uma instrução que nós tivemos aqui, que os espíritos fortemente vieram nos ajudar, que nós ficamos 6 horas aqui, sem fome, sem sede, sem vontade de fazer pipi. Não foi? Sim. Nós realmente conseguimos sair dessa questão de espaço-tempo, que nós sabemos que espaço-tempo não está no momento zero da criação. Para o eterno não existe nem espaço nem tempo. O espaço e tempo aparece para nós, densos encarnados, porque é o que nos separa de desejos, né? Então, eu faço questão de colocar isso aqui. Tá aparecendo bem aqui, sim, Rocha? Tá? Sim, perfeito. Dá para você perfeito. dar um zoom aqui direitinho? Dá, você já deu? Já está um zoom? perfeito. Tá? Por quê? Para vocês entenderem que a maçonaria cabalista vai lhe obter esse máximo, tá? Enquanto a maçonaria ritualística vai lhe obter esse mínimo, tá? Então essa era para responder muitas questões que vieram, porque eu aprendi e porque eu não estou aprendendo, porque eu agora estou aprendendo e antes eu não aprendia. É porque antes você aprendia a ritualística que chegou a um estado de saturação e você veio obter o conhecimento cabalístico. Agora, o que é interessante? Aqui não está expresso isso, mas é interessante. Esse eixo é infinito, que a sabedoria da Kabbalah é infinita. Já esse eixo é finito, a menos que você comece a inventar novos ritos, né? E é interessante, irmãos, que vocês entendam o seguinte: essa curva explica porque a maçonaria hoje tem mais de 150 ritos ativos. Porque como existe uma saturação, vai se inventando novos ritos. Para não saturar. Para não saturar, para ter uma coisa nova, aí né? Tem até a maçonaria do Dreyer, né? Maçonaria do Dreyer, maçonaria do Dreyer, Dreyer na calçada, né? Existe, mas você lembrou bem. Agora, aqui é infinito, tá? Que motiva os irmãos irem para lojas, não para evoluírem, nenhuma sabedoria, mas para tomar os seus desejos, né? Os seus desejos, Isso. Agora, é importante a gente entender o seguinte. Bom, aí você vai perguntar, Rabi, então, se isso aqui é infinito, por que você não representou infinito aqui? Eu não representei infinito aqui, porque aqui está representado o nosso finito. A nossa evolução. A nossa evolução é finita, ela não é infinita. Então, aqui é finito pela nossa limitação e aqui é finita pela saturação do próprio rito, tá? Tá respondido? Sim, Abi. Aquele monte de pergunta, tá? Eu gosto muito de responder as perguntas assim com instrução. Eu acho que responder a pergunta, né? Fulano, ciclano perguntou isso, aí você não consegue atingir a todos, porque às vezes alguém tem uma dúvida, mas não colocou a pergunta, tá? Bom, então nós vamos agora entrar na instrução de hoje, que é porque nós estamos aqui, parte 2, né? Então aqui vamos representar aqui, essa é a parte 2, tá? Muito bem, eu vou partir de um princípio, tá pegando bem aqui o vídeo, tá bom? Tá? Dá zoom aqui. Nós vamos hoje tratar de um assunto chamado caminhada preparada, tá?
ou preparação da caminhada, né? Vamos colocar preparação, caminhada, tá? Preparação, caminhada. É porque é importante nós estudarmos essa questão de preparação, caminhada, porque nós sabemos que nós estamos em um processo, esse processo se chama História Calamitatum, tem um Bereshit, um Besoft, a nível coletivo. Então, a princípio, nós estamos no ano 5.777 dessa História Calamitatum. E ela, teoricamente, termina no ano 7.000, tá? Não é que termina assim com holocausto, guerra nuclear, ataque de meteoros, não é isso. Ela acaba no sentido que o ciclo de reencarnações de almas como a nossa vai dar espaço a almas mais superiores, de mais luzes, tá? Se vocês forem analisar, tudo que nós estamos usando hoje aqui, Wi-Fi, internet, tem 50 anos, né? Quer dizer, às vezes nem 50 anos. Até o ano de 1500, da idade cristã, né? O mundo era plano, a Terra não era circular, né? Ainda não tinha Pero Vaz de Caminha para conhecer o caminho das Índias, Cristóvão Colombo para chegar na América, tanto assim que Cristóvão Colombo, tentando ir para a Índia por um outro caminho, chegou na América e chamou o pessoal que estava lá de índio, por isso que virou índios. Sabia disso, né? Sabia. Então, muito bem, nós vamos começar aqui analisando, isso é muito importante, porque sem esse passo, nós dificilmente iremos alavancar o nosso conhecimento do porquê nós estamos aqui. Bom, eu vou partir do pressuposto que todo mundo já entendeu a questão da realidade total, tá? Ok? Nós não sabemos o que somos proibidos de estudar. Uns chamam a realidade total de Deus, outros chamam por outros nomes, tá? Nós, cabalistas, chamamos de realidade total. Existe só uma coisa, existe de um modo geral, é a realidade total. O resto de toda a criação é emanação dessa realidade total, tá? Então vamos ver, tá? Então essa realidade total, né? Vocês se lembram que nós traçamos aqui o seu desejo da criação, aí nós tratamos o assunto do Tzintizum, tratamos o assunto do Gevura, vimos que para haver o finito, o infinito se contraiu, tá? E nós vimos que inicialmente foi criado o mundo de Atzilut, né? Tá? Muito bem. E que a realidade total, então, né, começa a criar vida, tá? A criar coisas criadas, não é verdade? Então, aqui é o mundo da criação e aqui vai ser o mundo da criação. Entendeu? Ou seja, quando a gente criar, a criação é do ex nihilo, da sua própria substância. Então, essa substância é capaz de criar de si próprio. A criação é criar no que já existe. Então, eu crio cachorro, né? Eu crio até filho, não é isso? Eu crio meu filho, né? Como é que você vai criar esse filho? Ah, você vai ter filho. Como é que você vai criar esse filho? Tem essa pergunta? Sim. Tá, muito bem. Então, esse estágio aqui de cima, nós chamamos de... Eu vou colocar em inglês, eu já inclusive falei para vocês que a linguagem da maçonaria cabalista, ela é inglês e hebraico.
nós nos comunicamos em português, mas os nossos alunos, né, quer dizer, os irmãos do Oriente Urbi et Orbi, eles têm instruções em inglês, hebraico, latim e grego, em português, ou seja, as palavras-chave são colocadas na sua língua de origem, porque nós temos que explicar essa origem, tá? Não adianta eu traduzir alguma coisa de hebraico, eu tenho que explicar no hebraico como aquilo funciona, tá? Então, esse estágio daqui nós chamamos de state of being. É um estado de ser, tá? Então, aqui está. Eu estou olhando, como eu fiz da outra vez, porque depois o mestre Pedro Paulo coloca no vídeo que vocês gostaram, aprovaram, então nós vamos padronizar isso, tá? Então, essa criação daqui, tá? Está se alimentando diretamente dos frutos das raízes, tá? Dos frutos das raízes, tá? É o state of being, tá? Só que a realidade total, ela deseja que também haja uma alimentação, haja uma forma criada, tá? Que vai desempenhar essa função do Bereshit e do Besof, do princípio e do fim, do que nós chamamos de homem. Tá? Aqui está state of knowing, tá? Já vou explicar para vocês, tá? Então, houve esse movimento, tá? Houve esse movimento, que as religiões vão dizer que é a queda do homem, o pecado original. Nós temos que entender que na mente divina, infinitamente perfeita do Criador, ele não ia criar alguma coisa para já pecar. Então, na mente dele, havia essa intenção, tá? De criar aqui o que nós vamos chamar de planos espirituais, tá? O maior erro das religiões, hoje vocês estão vendo que eu estou fazendo algumas críticas à religião, coisa que eu normalmente não faço, mas essa crítica é importante. A realidade total, o eterno, ele não é espírito, e ele também não é matéria. O que ele é a gente não sabe. A substância divina nós desconhecemos. Nós somos incapazes, nós somos impossibilitados de tomar conhecimento do que é Deus. Nós não sabemos o que é. Nós sabemos que ele nos envolve por fora e nos envolve por dentro, em tudo. Mas ele é tudo isso e mais. Então não dá para saber o que é. Não dá para saber o que é, tá? Então é muito importante que vocês tenham em mente isso daí. Os planos espirituais é uma criação, da mesma forma que são os planos materiais, tá? Os planos materiais. Os rabinos hassidistas, né, que é a nossa linha de trabalho, eles dizem que a minhoquinha tem igual importância na mente do Eterno do que nós temos. Só que nós temos duas importâncias, porque nós somos capazes de ter essa ligação. E o que é essa ligação? É o Bereshit e o Besoft individual. Então, individualmente, nós temos duas responsabilidades. No corpo denso, fazer a gestão da criação densa. Isso é uma responsabilidade. Então, quando nós destruímos o planeta, nós estamos não cumprindo uma determinação vinda do Eterno. Redar. Pode abrir mão disso daí. Redar. Faça a gestão. Então, nós temos que tratar bem desse planeta denso que ele nos deu.
Só que nós temos uma outra responsabilidade, e é uma responsabilidade compartilhada com o plano espiritual, tá? Por quê? Os planos espirituais, não é porque é espírito que é bom. O espírito também evolui, porque tudo vai evoluir. Porque o que o Eterno quer? O Eterno quer que essa criação retorne para Ele. Então, o que dizem os rabinos? Né? Porque, da mesma forma que nós, maçons cabalistas, fazemos essa pergunta do nosso propósito aqui, os rabinos, eles fazem a seguinte pergunta: qual o propósito da criação? Nós somos proibidos de fazer essa pergunta, mas eles não são. Então eles fazem e fica tudo doido, né? O rabino é tudo doido, né? Anda na rua tudo doido, né? Então, o que os rabinos dizem? Os rabinos dizem que o propósito da criação, por parte do Eterno, foi ter uma morada nos planos inferiores. Entendeu? Por isso que ele criou o tabernáculo. Me lembra, Roche, para escrever para a próxima terça-feira um artigo sobre o tabernáculo, lembrando aos irmãos sobre isso daí que é importante. Porque a nossa loja é um tabernáculo, né? Então, isso aí é importante. Vocês entenderam? Então, vocês estão entendendo isso daqui, Roche? Tá claro? Tá claro. A explicação tá clara? Então, eu agora, irmãos, eu terei que dar uma apagada aqui, tá? Mas como vai ficar assim no de vocês, eu fico tranquilo agora que o mestre Pedro Paulo arrumou esse software, né? Que ele consegue fazer isso, tá? Muito bem. Então, vocês entenderam isso daí, né? Deus não é espírito. O que é a substância divina, criadora, não temos a menor ideia. Os planos espirituais, eles passam por Bereshit e Besoft igual nós passamos. Só que nós temos a responsabilidade de evoluirmos, ou seja, de reencarnação em reencarnação, evoluirmos essa alma. Isso é muito importante, tá? Então, agora, vamos tentar aqui entender como é que isso... O fio aqui enrolou na minha perna. Como é que isso acontece? Sempre tomando cuidado para manter a lógica aqui, tá? Então, nós vamos falar, eu vou colocar aqui, ó, o Bereshit, aqui eu vou colocar o Besoft, tá? Então, aqui está o Bereshit, aqui está o Besoft, tá? O maçonzinho, ele está aqui no meio, tá? Então, Elias Eshmol, por exemplo, e Inigo Jones, eles acreditam que o conceito maçônico iniciático é da época de Noé, né? Nós temos, inclusive, uma instrução em loja sobre isso. Sobre Noé. Isso daqui é o que nós estamos chamando de história calamitato, tá? História calamitato. Isso é que nós estamos estudando aqui, que vai do ano 0 até o 7º dia, tá? Aonde esses 7 dias, nós falamos que são 7.000 anos, e nós estamos mais ou menos por aqui, ó, no ano 5.777, tá? Desse história calamitato, tá? Só que para cá, irmãos, teve história. E para lá, irmãos, vai ter história. Vai ter história também, tá? Então, nós sabemos que aqui para trás, eu procurei mais dar uma simplificada para os irmãos entenderem por que é importante esse conceito, né? Porque, presta atenção, nesse período aqui, então, nós temos o plano espiritual, tá? E nós temos sistematicamente esse conceito, né?
tá? Que nós chamamos de reincarnation, né? E o Rabino Label Wolf colocou isso claramente no último vídeo, né? Para vocês. Que foi quando ele falou, aí eu entendi que eu poderia também já passar para vocês o conceito. Então, o que nós sabemos? Nós não sabemos muito, mas o que os rabinos nos dizem é que foram necessários 400 a 450 mil anos para o desenvolvimento deste corpo atual. Quer dizer, só que desse corpo atual não é esse meu corpo aqui, tá? Por quê? Porque o primeiro corpo do primeiro homem, nós estamos falando aqui em 40 a 45 mil anos atrás, tá? Que foi quando a primeira alma encarnou, tá? Encarnou. Aí nós vamos ler, ter aí esse sinal alegórico e simbólico de Adam Harishon, né? O homem, o primeiro homem, tá? Então houve. Só que isso daqui era um corpo ainda muito denso, mas a alma também era muito densa, tá? Então nós imaginamos que por volta de 25 mil anos, o homem, ele foi um homem pré-histórico, tá? Isso é o que nós temos de conhecimento da própria Kabbalah. Aí por volta de 25 mil anos atrás, a 15 mil anos atrás, nós tivemos então, eu estou aqui reduzindo bastante, tá? Aquele conceito de Lemúria, né? Os lemurianos, né? Lemúria. Tá? Aqui o homem já estava sem pelo, o homem já estava mais desenvolvido, o homem já lidava com fogo, tá? Então, na segunda preleção, já é inclusive escrito pelo próprio Inigo Jones, como a maçonaria encontrou o homem, tá? Então nós acreditamos que a maçonaria cabalista encontra então o homem nesse período da Lemúria, tá? E de 10 a 12 mil anos atrás, nós temos então Atlantes, né? Atlantes, que foi um período de luz. O corpo do homem era vermelho, totalmente sem pelo. Vocês nunca se perguntaram por que índio é vermelho e não tem pelo? Né? Ninguém nunca se perguntou por que japonês e chinês é amarelo e não tem pelo? Pô, e ninguém pergunta por que o verdadeiro ariano, né? O verdadeiro ariano que tem descendência na Índia é preto, feito essa tampa de caneta aqui, com cabelo liso de índio, não é? Uhum. Então, isso são vestígios de civilizações, né? Desse desenvolvimento que vai ficando pelo tempo da Terra, tá? Então, por exemplo, até 1500, os continentes não se falavam da nossa era. O que era continente romano era continente romano e bárbaro, o que era continente chinês era chinês, o que era continente antártico Australásia, né? Nova Zelândia, Austrália, Indonésia, Australásia. Estava lá na Australásia, onde é que estavam os aborígenes? Pô, quando os ingleses chegaram na Austrália, pô, que tipo de gente é essa? Gente, esses caras são muito esquisitos, não é verdade? Só que eles eram espiritualmente muito mais desenvolvidos do que os bárbaros ingleses que chegaram lá. Até mesmo porque a Inglaterra transformou a Austrália em uma prisão. Então pegou tudo quanto era prisioneiro e malfeitor do Reino Unido e das colônias e mandou para lá. É que hoje é um país maravilhoso, né?
Mas começou assim, com a força espiritual dos aborígenes e com a força carnal do bárbaro, né? Porque eram verdadeiros bárbaros esses ingleses que lá foram habitar, tá? Aí, aqui nesse período, né, há então uma era glacial curta e pequena, e nós então temos o início da nossa era. Tá claro aqui? Tá claro. Tá claro? Posso apagar? Sim, senhor. Então, eu vou apagar aqui, porque eu preciso do História Calamitatum, tá? Para nós entendermos. Vocês estão entendendo, irmãos? Perfeitamente, Né? Porque... É uma explicação bem didática, muito boa. Então... Muito fácil de entender. A minha preocupação, Orochi Lucas, é que o pessoal, ele pegue ali a Torá e leia a nível de Pessá, a nível literal, a nível da relva, né? E ache que ali está a verdade. Não! Existe uma instrução rabínica que eu acho muito bonita, e diz assim: o Eterno é tão bondoso, mas tão bondoso, ele é tão infinitamente bondoso, que sobre a superfície ele colocou o nosso alimento, para que a gente facilmente vá na árvore e pegue uma fruta. Mas ele colocou as pedras preciosas em profundezas. Então, para você obter um diamante, você tem que dig out, né? Você tem que cavar, não é? Mas só que enquanto a energia que você precisa para cavar está a sua mão aqui tão próximo da árvore. Essa é a infinita misericórdia do divino. Bacana, né? Interessante. É que como os irmãos não participam, os irmãos que participam do nosso Oriente recebem essas instruções, né? Rabínicas, cabalistas e racídicas, que são maravilhosas. Agora, eu procuro dar para vocês, porque tem muito irmão que está distante, né? Muito irmão está distante, etc. Então, é importante nós instruirmos como instruídos nós também, porque o senhor está falando é aquela que o senhor sempre diz. Nós temos que parar e pensar que o Eterno não deu a Moshe uma Bíblia já, uma Torá já com capa, com zíper, né? Então, não é possível que já dali já uma história havia. Então, como a revelação é progressiva, cabe a nós, né? Inclusive veio uma pergunta, o que é cone de resolução? Eu vou aproveitar, vou responder aqui, cones de resolução, tá? Respondendo 3 aqui, cones de resolução. Então vamos supor que aqui eu pegue esse homenzinho, tá? Na História Calamitatum, na época de Abraão, tá? Na época de Abraão. Tá? Então, na época de Abraão já tinha a Torá? Não. Mas já tinha a sabedoria divina? Já. Então, sabedoria que está no coração de Abraão. E o que Abraão fazia? Abraão instruía, ensinava, não é isso? Sim, senhor. Tá, Abraão ensinava, tá? Então, aqui forma-se o primeiro cone, tá? Da época de Abraão. Agora, dentro desse cone, ele ensinava para quem? Para os egípcios, para os cananeus, não é isso? Para os zebuseus, não é isso? Todos que iam até ele. Iam até ele. Agora, dos egípcios, tá? Vai se abrir um outro cone de resolução, tá? Então, quais eram os ensinamentos que tinha no Egito? Tinha Ísis e Osíris, tinha Hermes Trismegisto, né? Os conceitos herméticos. O que tinha lá nos cananeus? Qual é o conceito de cananeus? Lá tinha o que? Tinha Baal, não é isso? Tinha Baal. Então, quando Abraão vai ensinar cada povo desse, ele tem que fechar essa ótica na ótica local. Então, ele vai pegar, por exemplo, ele vai pegar um egípcio, ele vai pegar... Aparece aqui? Aparece. Ele vai pegar um egípcio, isso aqui é um diploma egípcio nosso, tá? Ele vai pegar um egípcio e vai dizer, vamos discutir Hermes. Então, existe forma similar. Então, o que está no microcosmo é equivalente, análogo ao que está no macrocosmo.
tudo vibra. Aí ele vai explicar por que tudo vibra, tá? Existe gênero, né? Existe gênero. Então ele vai explicar que o desejo do Eterno é que o homem seja um composite, um composto com a criação. Então tem macho e fêmea no reino animal, no reino vegetal e também no reino espiritual. Só que não é macho e fêmea sexual, é macho e fêmea complementar. Também existe no plano espiritual. Então, isso são os cones de resolução, tá? Então, o cone de resolução, para ele existir, quando você vai estudar, por exemplo, um assunto aqui como sendo, isso aqui eu vou chamar de populações, tá? Populações. Então, essa quebra é a fractuação dos desejos, tá? Então, o egípcio tinha seus desejos fractuados de um jeito, os cananeus de outro jeito, os arameus de outro jeito, entendeu? Mas isso em loja a gente estuda de forma... Em loja isso é feito constantemente, né? Será que eles estão ouvindo o que você fala? Eu acredito que sim. É? Em loja é feito... As instruções são cones de resoluções. Exatamente. Todas elas, né? Porque o senhor vai explicando ela em vários níveis. Os vídeos. Cada semana o senhor faz um... É que às vezes a pessoa não consegue perceber, mas o senhor faz um cone de resolução cada semana. Exatamente, tá? Exatamente. O Rosh Lucas falou bem isso, quer dizer, em loja, tudo nosso é feito nesse processo dos 5 passos do maçom cabalista até chegar a um evento, que é o trabalho em loja, e nos vídeos a gente procura fazer a mesma coisa. Muito bem, irmãos, vamos voltar aqui à nossa labuta, tá? Então nós sabemos que existe um Bereshit e existe um Besoft, tá? Nós sabemos que nós fazemos parte dessa história calamitato. O que ficou para trás, ficou para trás. O que virá para frente, será para frente. Aí tem uma frase, uma passagem muito importante do Mashiach, onde ele fala, não se preocupem com o dia de amanhã. O de hoje já é o suficiente e bastança para cada um de vocês. Ou seja, o Mashiach, ele não se refere só no nosso dia a dia de hoje. Ele se refere nessa história como um todo, tá? Então, para nós terminarmos a instrução de hoje, que eu já vi que aqui vai dar muitas perguntas, o que é importante? É importante que, vamos supor, que eu esteja aqui, ó, tá? Isso sou eu hoje, tá? Isso sou eu hoje. Eu trago Reshimot, nós já estudamos, né? Reminiscências, né? Reminiscências, né? Eu trato reminiscências do passado, tá? Isso está dentro de mim, tá? Tem como eu reavivar isso? Tem. Mas dizem que é proibido fazer o estudo das vidas passadas, etc. Ele é realmente proibido na Kabbalah, no sentido de eu querer resolver o passado no passado. Eu estou, sem mesmo eu saber, recebendo esses Reshimot para resolver o passado no presente, tá? Só que prestem atenção, esse hoje que eu estou vivendo, que tem essas reminiscências no passado, a meta é retornar melhor aqui para cima, tá? Essa é a meta. Senão se torna um círculo vicioso, né? Você fica toda hora voltando. Então, quando nós vamos aqui, Roche, dá para colocar aqui na árvore da vida? Deixa eu só pegar. Deu? Deu. Tá dando para ver bem? Perfeitamente. Então, irmãos, vamos entender a árvore da vida aqui, a nossa Sefirot. Inclusive, essa semana subiu o artigo. Isso. Ótimo. Foi bom o Lucas fazer o sinal ali. No artigo que está
aí para vocês, né, nessa semana, foi terça-feira ou ontem? Ontem o senhor subiu 2 Isso. artigos. Então, o que acontece? Eu coloco assim, ó, Creator, tá? Realidade total, Criador, tá? Eu coloco aqui o CLI, o I, quer dizer, nós. Agora, esse nós, irmãos, não sou eu e você. Esse nós é toda a criação. É da minhoca lá do seu jardim até lá o cachorrinho que você gosta, até você e até a sua avó que já faleceu. E eu coloco a luz assim, ó. Tá? Eu coloco a luz assim. Não é isso que eu coloco no... Sim. Hã? Eu coloco a luz assim. Quer dizer, o Criador, o Creator, ele está direto na criação. Essa árvore sefirótica, né? As safiras, né? As que eu coloco de 1 a 9, né? Então toda a criação é de 1 a 9, tá? Ela é direta. Aí como é que nós podemos, da onde nós podemos tirar essa conclusão de dentro da Torá? A Torá é a base da Kabbalah. Quem não estuda a Torá no plano de sódio, místico, não consegue entender a Kabbalah, tá? Por quê? Porque nas 10 palavras, né, a Seret Devarot, que nós já estudamos aqui, a primeira palavra é: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da escravidão do faraó. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus. Ele não diz, eu sou o Deus aí dos jebuseus. Ele não fala isso. Ele fala que ele é o teu Deus, teu Deus. Então a relação de nossa... De quem, né? Hã? De quem? De quem? Meu. Meu. Então, essa é a relação, tá? Então, na árvore sefirótica, está mostrando aí? Dá para ver perfeitamente. Tá? Na árvore sefirótica, eu vou pegar aqui a batutinha. Na árvore sefirótica, isso que está desenhado aqui, Creator, o I, é Keter direto a Mahut. Quer dizer, da coroa da criação, direto à criação como um todo, tá? Agora, a primeira penetração que nós temos de volta ao plano, porque aqui é plano espiritual, aqui é plano material, mas retorno ao que nós falamos logo no início. A substância do Criador desconhecemos. Isso, o Rosh Lucas está mostrando, tá certo. É isso daqui, né, Rosh? É a última carta que o senhor subiu ontem. É a última carta de ontem, o Rosh Lucas está dizendo que está tudo bem colocado lá, com o texto. Porque eu escrevi, se eu não me engano, isso aí por causa de perguntas que chegaram. Presta atenção, o eterno não é espírito, o eterno não é matéria, ele é mais do que isso, porque isso sai de sua essência. A essência do eterno desconhecemos, tá? Então, é importante nós entendermos que aqui é a Sefirot, essa Sefirot, que nós chamamos de Sefirot 8, Hod, H-O-D, Hod, isso significa melhoria contínua. Entendeu? Essa safira é isso daqui, eu tenho que voltar melhor, tá? E essa safira daqui, Natzar, né? Natzar, tá? Significa persistência. Então, ao longo desse Bereshit e desse Besoft, eu tenho que ter a persistência de estar sempre melhorando aquilo que eu recebo. Por quê? Porque o espírito retorna ao corpo. Esse espírito, trazendo as reminiscências, ele traz essa informação desse plano daqui, tá? E etc. Né? Tanto assim que o livro da criação, ele está baseado nessas 3 Sefirotes aqui, né? Yesod, que é a chave de entrada, Hod e Netzra, tá? Mas vocês veem que existe uma ligação entre Hod e
que é a melhoria que nós temos que ter aqui. Nós temos que ter. Então nós temos que nos melhorar. E como é que nós falamos na Kabbalah? Como é que você melhora? Qual é esse passo que lhe garante sempre a melhoria? Você querer receber para doar. Né? Então é você ter a similaridade de forma pensamento. Porque o Criador não veio direto a você. Sim. Como é que você vai voltar direto para ele? Tendo a forma pensamento dele. Entendeu? Por exemplo, eu estou aqui com esse sistema daqui é o Google. O né? Google. Tá? O sistema é o Google. Esse sistema daqui se comunica com os primeiros Motorolas? Não. Não. Entendeu? Agora, esse sistema daqui se comunica com a nuvem do Google, não se Sim. comunica? Tá, e se eu agora pegar um iPhone aqui, eu consigo fazer um download da nuvem do Google? Para fazer, eu tenho que ter transponders, não é? E qual é esse transponder? É pensar como o Google pensaria. É a mesma coisa, tá? Então, eu aqui está uma nuvem iPhone, a nuvem do Apple. E aqui está a mente em Google. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar, eu tenho que botar um transponder aqui no meio para dar retorno, né? Eu tenho que botar um transponder aqui no meio, que é receber Para doar. para doar. Para doar. Aí você pergunta, pô, mas como é que eu vou receber para doar? É muito simples, pô, sabe? Eu preciso de ter uma boa alimentação durante a minha vida, para, sendo mais saudável, poder melhor cuidar da minha família. Porque se eu bebo, se eu fumo, se eu jogo, se eu tenho hábitos extremamente irregulares, né? E eu fico doente, porque eu vou adoecer, eu vou ser bom ou vou ser ruim para minha família? Ser ruim. Vou ser ruim, entendeu? Outro dia me perguntaram em um desses programas que eu participei, né? Por que o Brasil estava passando por uma situação de turbulência tão grande? E eu disse, eu nem vou falar da questão de receber para doar, porque está claro, né, que todo esse pessoal que está preso aí pela Lava Jato e etc., eles não recebiam para doar, eles recebiam só para eles mesmo. Eles recebiam para aproveitar, né? Para si próprios. Só ver aquele filme que fizeram do Sérgio Cabral na França, né? O povo no Rio de Janeiro sem remédio em hospital e eles abrindo garrafa de champanhe de 3.500 euros, né? 5 mil dólares, né? Bom, mas aí eu falei, olha, o Brasil ele tem um problema estrutural e espiritual muito sério, porque o Shabat, que é a luz em repouso, ele é estabelecido para que nós operemos na matéria durante 6 dias. Então, durante 6 dias, nós vamos trabalhar para o nosso sustento. O 7º dia é para nós pararmos e fazermos esse transponder aqui, esse caminho de volta. Termos isso na cabeça. Nós estamos aqui com uma responsabilidade material, que nesses últimos 6 dias eu tratei, e espiritual para esse meu espírito, quando ele voltar melhor, de forma superior. E o que o brasileiro faz dia de sábado? Come feijoada. Come feijoada de carne de porco com feijão preto, toma cachaça, né? Bebe de se acabar e depois vai dormir na rede. Isso aqui no sul, porque lá no norte é buchada de bode. Pior ainda. Você entendeu? Não sei o que é pior. Mas tem o tal do sarapatel, que é buchada de porco. Não é verdade? Com sangue, né? Com sangue. Galinha cabidela, né? Então, tudo que está escrito em Levítico 11... As pessoas fazem. As pessoas fazem. Então, o que acontece, irmãos? Tá? Nós recebemos... Eu posso apagar aqui? Pode, Ari. Pode. A explicação, os irmãos vão entender? Vão. Qualquer coisa eles voltam, né? Pode voltar. coisa eles vão. E também vai estar ali do lado, né? Que o irmão Pedro Paulo vai colocar. É muito importante que vocês entendam
que essa relação do Criador conosco, eu vou pedir que vocês releiam o artigo, né? O artigo de Ontem. Diz o nome do artigo, tá? Que é importante eu reavivar aqui para eles. O senhor só não colocou, não subiu nenhum nome específico. Não, são das Séfirotes. Só tem aqui a foto, né, da Séfirotes, e tá assim, no começo. Todos os nossos desejos materiais são a criação, Mahut. Tá, Mahut. O senhor já começa falando, explicando. Bom, deixa eu explicar para vocês. Então, essa relação aqui, tá? Do Creator, né? Que vai ao Kli, né? Nós somos um Kli, não é isso? O We, tá? Aqui nós passamos por alguns estágios, tá? Nós recebemos instruções em forma de mandamentos, de formas de ordenanças, tá? De forma de leis, tá? Forma de leis. Eu não vou complicar a explicação, mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: existem mandamentos, Aseret Devarot, tá? Os 10 mandamentos são os principais, mas os rabinos, né? Aqui tem 613 desejos, tá? Então, na realidade, nós recebemos instruções como fazer a gestão dos nossos desejos materiais, tá? Mandamento é tudo aquilo que vem do plano superior, bate na gente e volta, tá? Então, por exemplo, não matarás. Eu não matei, quando eu desencarnar, já é um problema menos que eu tenho para resolver, porque eu cumpri o mandamento, tá? Agora, existem coisas chamadas ordenanças. Ordenanças, vem, bate em mim, é mistério e eu tenho que aceitar. Então, quando lá na Torá é dito as ordenanças de alimentação, eu tenho que aceitar sem questionar. Hoje, a ciência nos diz que o camarão é, vamos assim dizer, o lixeiro do fundo do mar, que se alimenta de matéria morta. Lá em Levíticos, Vaikra 11, vai nos dizer que você não pode comer camarão, crustáceo, caranguejo, esse tipo de coisa. Por quê? Não foi dito que era o lixo do mar, porque não havia uma mentalidade científica à época para entender. Mas como a revelação é progressiva, essa revelação cientificamente nos é dada hoje, e nós sabemos que camarão se alimenta de matéria morta no fundo do mar. Então, o camarão não deve ser comido. E hoje nós sabemos que camarão é turbinador de colesterol. Hoje nós sabemos. Então, quem seguiu a ordenança sem questionar, provavelmente, durante aquele tempo lá, diminuiu o seu colesterol. Idem para o porco, idem para vísceras, idem para sangue, né? Então, isso são ordenanças. Agora, as 613 mitzvot, né? Mitzvot, tá? Mitzvah é lei, tá? Mitzvot, leis, tá? Nesses 613 desejos, tem instruções para o espírito, instrução para a carne, instrução para a natureza, coisas que nós devemos seguir. Por exemplo, nós sabemos que pegar tratores Caterpillar, amarrar correntes e sair destruindo a floresta amazônica é uma ordenança que não está sendo cumprida. Qual é a ordenança? Redar, faça gestão. Aí o que acontece? Se destrói a floresta amazônica, se prejudica ou elimina os rios aéreos, né? As folhas das árvores transpiram, né? Essa água que as raízes tiram do subsolo amazônico, e aqui em São Paulo tem seca. Tanto assim que em um dos programas, que inclusive está aí no Face para vocês assistirem, que eu faço com um secretário de Meio Ambiente e com um secretário de Trabalho aqui do Estado de São Paulo, eu coloco claramente que o Estado de São Paulo deveria ser o maior policiador da devastação amazônica,
porque nós somos a ponta da linha. Então, uma hora, né, devasta a Amazônica, a região amazônica. Termina com os rios aéreos. Onde é que não vai poder ter agricultura? Em São Paulo. Então, isso são essas ordenanças, né, são misteriosas. Nós recebemos na Torá e devemos cumpri-las sem questionar. Da mesma forma que isso é uma ordenança. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da escravidão do faraó. Eu sou, você é. Nós somos um. Entende? Então, Rosh, ficamos por aqui nessa instrução. Essa instrução agora sobe às 6 horas, às 18 horas. O irmão Pedro Paulo já está por aqui. Ele vai subir também as anotações do Maguide, tá? E das 8 horas até as 10 eu estarei a live, ao vivo, à disposição de vocês. Amanhã já chegou o vídeo do Dr. Label Wolf, tá, para subir, já está programado. Eu também já coloquei o nosso Snoopy. Está mostrando o Snoopy aí? Sim. Tá? O nosso Snoopy com as informações do Salmo, né? Para esse final de semana, né? Para essa semana que começa. E antecipadamente um Shabbat Shalom a todos.